Pode sentar. Que bom. Creio que Deus já está falando ao nosso coração através desses cânticos, mensagens maravilhosas, né? Eu fui muito edificado com esse momento agora. Espero que cada um de vocês também estejam sendo edificados. Lembrando que a nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Não há nada que possa nos afastar dessa fé, desse amor de Jesus. Agora, já preparados, vamos ouvir a mensagem do Senhor para nós. Pastor. Vamos orar pelo pastor, pedir para que Deus o use, né? Deus já o abençoou, pedir para que Deus o use. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui neste lugar e para louvar ao Senhor, orar ao Senhor. E agora, Deus, queremos ouvir a mensagem do Senhor para nós. O Senhor já falou com o pastor, agora fala conosco, ó Deus. Abre o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para essa mensagem. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, humildade diante da Tua palavra, ó Deus. E que possamos sair daqui edificados e com coragem de aplicar aquilo que vamos aprender. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça, paz e graça. Eu queria convidá-los para que abram as vossas Bíblias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. 1 Reis 19, 13. Nós vamos começar na graça do Senhor, na força que Ele supre, um tempo de estudo sobre os reis de Israel. Reis de Judá e reis das nações em torno de Israel e Judá, com o propósito de observarmos que o Senhor reina sobre todos os reinos do mundo e que Ele escolhe com o seu critério alguns reis para governar aquele povo naquele tempo. E Ele tem alguns critérios que nós devemos ter também como servos dele. E eu me sinto diante disso como naquele dia que você foi num restaurante ou estava num hotel e chegou assim, tinha ilha de carne, e ilha de massa, e ilha de verduras, e ilhas de doce, e você disse, meu Deus, onde é que vai caber tanta comida? Já se sentiu assim? Eu estou desse jeito. Como é que eu vou fazer com tanta comida em um estômago tão pequeno? Eu quero que Deus nos dê habilidade para que essas mensagens sirvam de edificação e orientação para nós, o seu povo. Tá bom? Antes disso, 1 Reis 19, versículo 13, diz assim. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa semana
é muito importante para toda a cidade de São José, para o estado de São Paulo e para todo o território nacional. Nesta semana, nós vamos precisar visitar o céu em favor da nossa nação, em favor do nosso Brasil. E não apenas visitar o céu, mas adquirir do Senhor prudência, sabedoria e autoridade para entender o que Ele espera de nós, brasileiros, para os próximos 4 anos. A Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos, como igreja, não tem um partido político. Como igreja, ela não se associa a partido A ou a candidato B. Não, ela não faz isso. Nós não negociamos os votos dos nossos irmãos. Não vendemos para partido A ou B os votos de vocês. Não nos comprometemos com isso. Eu sou sacerdote há pelo menos 34, 35 anos. E nunca negociei um voto, nem mesmo o meu, quanto mais da liderança sob a minha responsabilidade. O que nós fazemos como igreja é ser regida pelos princípios bíblicos apresentados na palavra, valores pautados na palavra, valores conhecidos como família, composta por pai, mãe e filhos. Valores como casamento entre homem e mulher. Não negociamos isso com ninguém. Se for o caso de sermos presos, nós o seremos, sem dificuldade, sem reclamação. É o preço que cabe aos sacerdotes, nós estamos aqui para isso. Entendemos que Deus fez homem e fez mulher só. Não fez outro sexo, só esses dois. Entendemos assim com base na palavra. Não é o que alguém disse ou o que nós sentimos, é a palavra que assim se expressa. Nós temos compromisso como igreja com a verdade absoluta, com a justiça de Deus, compromissos com o amor ao Senhor e uns aos outros. Se um candidato A ou um candidato B não observa tais princípios, nós entendemos que ele está fora de qualquer possibilidade da nossa atenção ou do nosso voto. Seja ele quem for, meu pai, meu parente, meu amigo, qualquer um deles. Nós não temos compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. O compromisso da Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos é com a palavra e com o Senhor da palavra. E com aqueles que adotaram como princípio de vida, princípios e valores da palavra. Então, por conta disso, essa semana é importante. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Não temos candidato, nós temos valores. E queremos que vocês atentem para isso. Atentem para os valores da palavra. E para candidatos que atentam para tais valores. Só isso. Entendidos? Amém? Obrigado. Por favor, agora abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Diante desse banquete de informações, eu queria começar a estudar Ezequias. Eu queria, antes, pedir a vocês que conhecessem um pouco de Ezequias. Tem 2 reis que eu amo de paixão. É muito mesmo. Muito, 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 muito. O primeiro deles é Davi. Não tem como não amar Davi. Não tem jeito. Não tem jeito. Até os inimigos amam Davi. Até os inimigos. Não era esse aquele que as mulheres cantavam que Saul matou milhares e Davi 10 milhares? Os inimigos amavam Davi.
O segundo homem que eu amo é Ezequias. E eu comecei por ele, por conta do meu amor a ele. Quero estudar os reis de Israel a partir desse texto. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias, e era filha de Zacarias. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Por quê? Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim como foi o Senhor com ele, assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos, foi tomada. Sim, no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e na cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes, violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. No 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, e tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaque, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto, no açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna e o escrivão Joá, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me dizeis: confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante esses altares adorareis em Jerusalém. Ora,
pois empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavalheiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores carros, menores dos servos do meu senhor? Confias, pois, no Egito por causa dos cavalos e cavalheiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Deus nos abençoe. Perdão pela leitura tão longa, mas eu achei necessário por ser o começo e por ser esse rei de um trabalho tão intenso e de obras tão intensas. Deus nos abençoe e que Ele confirme a oração feita pelo nosso irmão Domingos. Amém? Obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Que instrumento Deus usa para escolher Saul? O que Deus viu em Davi que não viu em Abinadab? Por que ele escolheu Josias, ainda novo? O que ele viu em Jeremias, profeta? Quais são os critérios? Hoje pela manhã, o presbítero Deman, falando sobre os presbíteros que passaram por aqui, deu uma saudade de alguns. E a saudade não foi só minha. Eu lembrei de alguns com grande carinho. A nossa irmã Wanda lembrou-se e não conseguiu ficar no templo. Ela saiu chorando de saudade do seu presbítero mais amado. Ela veio até mim e disse assim: peça perdão para o Deman, mas eu estou com muita saudade do meu presbítero, e saiu chorando. Nós nos lembramos. Qual foi o critério que Deus usou para escolher esse presbítero? O que o Senhor tem em mente? E o que Ele espera de um governador, de um prefeito ou de um rei da nossa nação? Porque o que Deus espera é o que eu devo esperar. O que o Senhor olha é o que eu devo olhar. O que Ele aguarda como critério para que eu vote é a mesma coisa até hoje. O Senhor não mudou. Quando os juízes de Israel chegaram para Samuel e disseram: olha, o pessoal quer um rei. Samuel sentiu-se muito mal. Olha o texto que interessante. Samuel. Tirei de lugar. Fica por outra ocasião, não vou procurar agora não. Ele chegou e disse: queremos um rei como as outras nações. Queremos um governo como todos. Queremos ser iguais aos outros. Aquilo abateu o coração de Samuel numa proporção tão intensa que Deus interviu e disse: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, o meu governo. Diga para eles quais são os critérios que você deve observar num rei e como será regido o reino até então. Porque eles vão chorar por conta do peso do cetro do rei. Eles vão chorar. E isso tem acontecido. Quando o rei é mau, o povo chora, o povo lamenta e sente saudade do anterior por conta das dificuldades, da injustiça e dos desvios de verba que às vezes podem acontecer. Eles queriam se parecer com as outras nações, queriam falar como as outras nações, se vestir como as outras nações, pensar como as outras nações, cultuar como as outras nações, e isso acontece ainda hoje. De vez em quando nós queremos cair no agrado dos companheiros, queremos cair no agrado dos amigos, queremos cair no agrado dos colegas na escola. Aí nós adotamos um estilo de vida que claramente Deus não aprova. Um estilo de roupa, um estilo de fala, um estilo de vida. Nós estamos querendo nos parecer, porque todo mundo faz, nós queremos fazer. Porque todo mundo diz, nós queremos dizer. Porque todo mundo vai, nós queremos ir. Nós fomos chamados para ser diferente e não igual. As nações são iguais, nós somos diferentes, nós somos separados, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos nossos, nunca fomos, nunca fomos.
Antes nós éramos de uma natureza maligna, filhos do diabo. Mas o Senhor, mas Deus, sendo bondoso, por causa da sua muita riqueza, por causa do seu amor, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos adotou, Ele nos comprou, nós somos dele. E nós queremos fazer aquilo que agrada a Ele, e não o que agrada à sociedade, não nos parecer com os outros. Ah, porque todo mundo faz assim, usa assim, ou vai ali, nós iremos. Não, os reis queriam assim. Às vezes aos nossos olhos parece que a grama do vizinho é mais verde, e não é. Eu não queria ter nascido em nenhum outro lugar do mundo. Tem nações mais ricas, tem nações mais bonitas. Eu não queria nascer em nenhuma outra família. Às vezes eu vejo alguns pais daqui tão amorosos, tão agradáveis, tão atenciosos com os filhos. O meu não era assim. O meu era um coronel dentro de casa. Cearense. Não sei se isso já disse muita coisa para você. Mas eu vejo aqui alguns pais tão agradáveis, tão dóceis. Mas eu olho para mim e digo, não queria nascer ali não. Tá bom, meu pai. O pai que Deus escolheu para mim, tá bom. Porque eu só sou o que sou por causa da genética do meu pai com a minha mãe. Porque se muda, também não seria eu, seria outro. Então, bendito seja Deus que fez assim. Então, eu não queria outra família. Mas às vezes nós olhamos e queremos nos parecer para ser aceito. 1 Samuel capítulo 8, quando você lê aquela eleição, a vontade é dizer, acorda! Acorda, gente! Deus quer dirigir a nação, não deixe outra pessoa dirigir. Deus quer dirigir a igreja, Ele está batendo e quer entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele dirigir, Ele sabe o que faz. Nós não sabemos o que é bom, Ele sabe o que é bom, deixa Ele conduzir a sua vida, o seu namoro, a sua casa, deixa, mesmo que você não goste, mesmo que você não aprove, se renda à vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita, agradável e vai dar certo no final. Não se preocupe, num dos momentos mais angustiantes da minha alma este ano, de dificuldades na mente, que eu não conseguia pensar, não conseguia elaborar uma linha de pensamento. A minha esposa com um espírito de morte por conta de uma cirurgia que iria passar e que o médico dizia, não vai dar certo, ela não vai suportar, pode morrer, na cirurgia pode morrer depois. Naquele momento, eu recorrendo à palavra, o Senhor disse, então está combinado, a ajuda está a caminho. Tudo vai dar certo. Aquilo caiu no meu coração como água em terra seca. Aí eu me apeguei à palavra do Senhor. Não ao que o médico disse. Não ao que o outro médico disse. Ezequias foi um rei que fez escolhas. Assim como tantos outros em Israel. Quando Salomão morre, Roboão assume o reino. E ele poderia ter dado ouvido a um pessoal e deu ouvido a outros para agradar a uma turma da sua própria idade. E o reino então foi dividido. Judá ficou com 2 tribos, Benjamim e... Benjamim quem? Judá. Benjamim e Judá. Que ficaram em Judá. E 10 tribos ficaram com Roboão, lá no reino do norte, em Israel. A Síria invadiu Israel e levou Israel cativo para 3 cidades. E colocou um povo lá para evitar que eles voltassem. E invadiu aqui, e chegou e invadiu algumas cidades de Judá e tomou a cidade de Judá. Ezequias ficou sabendo disso e propôs então uma aliança para que ele não invadisse Samaria, que era a capital. Ele pediu então um ouro, pediu prata muito elevada. Ele tirou o que tinha de alguns lugares, que era insignificante em relação ao montante exigido. Aí mexeu com os brios do rei da Assíria. Eu queria ver com vocês
rapidamente. Opa, desculpem, tinha mudado. Primeiramente, o perfil desse homem que nós chamamos de rei Ezequias. O pai dele foi Acás. E Acás reinou 17 anos. E Ezequias vivia no palácio. Ele nasceu e foi criado lá no palácio. Ele começa a reinar com 25 anos. Então, quando o pai dele é rei, ele já estava no palácio. Ele viu muita coisa errada, muita aliança errada. Ele viu o rei matar o seu próprio irmão queimado em sacrifício a uma certa deusa lá. Ezequias viu isso, sentiu isso. A sua mãe era Abias, filha de Zacarias. Ele foi criado ali, no palácio, e conhecia cada canto e recanto do reino. Sabia das alianças que seu pai fazia e dos impostos que pagava. Fez aliança com a Síria, por isso a Síria não invadiu Judá. Foi Ezequias que rompeu com esta aliança. E é interessante que o filho de Ezequias não seguiu nos passos de seu pai. Ele não seguiu nos passos do pai dele e nem o seu filho seguiu nos seus próprios passos. Com isso a gente aprende que nem sempre bons pais geram bons filhos. E nem sempre bons filhos são frutos de pais bons. Às vezes um presbítero tão bom não consegue gerar um filho bom. E às vezes um homem tão mau gera um filho tão bom. Eu não consigo entender, mas a recomendação de Deus para nós é ensina a criança o caminho que deve andar. Às vezes nós ensinamos com a boca, mas as nossas mãos dizem outras coisas. Às vezes nós ensinamos no domingo, mas na quinta-feira nós não vivemos o que ensinamos no domingo. E os filhos estão vendo isso. Às vezes a gente fala uma coisa com a palavra e os nossos pés caminham para outra direção. E os filhos estão vendo isso. Às vezes a mãe diz uma coisa com a boca, mas na realidade o coração pende para outra realidade. E os filhos estão vendo isso. Às vezes o pai aponta a flecha para um lugar, querendo que o filho vá para outro, mas não dá certo. O Salmo 127 diz que para onde apontar o arqueiro, é para lá que vai a flecha. Se você apontar para cá, é para cá que a flecha vai. Não tem alternativa da flecha fazer isso, a não ser por ordem de Deus, como foi com Acabe. O único exemplo que a gente tem na Bíblia é de Acabe. Que um arqueiro lá soltou uma flecha a ermo, e a flecha foi, e entrou na dobra da armadura de Acabe, ele morre em pé. Só aquele caso. Mas para onde a gente apontar? Então, Ezequias não seguiu o perfil do seu pai. Não. Acas não foi um rei bom. Pelo contrário, foi um rei mau. E Ezequias não conseguiu levar adiante a estrutura que ele montou para si. Portanto, duas recomendações. Para nós que somos pais, ensine o seu filho. Ensine com as mãos, ensine com os pés, com a boca, ensine com a sua vida, mas que haja uma coerência entre o que você fala e o que você faz. Que haja uma coerência entre a segunda-feira e o domingo. Que haja uma coerência entre o estar aqui ou estar na praia. Que os filhos vejam que há uma coerência e aquilo que você falar terá força. E uma palavra para nós, os filhos. Obedeça. Obedeça a seu pai. Deus vai honrar e prolongar os teus dias. Quando eu vejo alguém de cabelo branquinho, eu digo assim, foi um bom filho. Olha, um bom filho. Olho para o Jaime, o Jaiminho, e digo assim, bom filho. Cabelo branquinho, do lado da mamãe, preocupado com a mamãe, bom filho. Cabelo branco. Cabelo branco. Soube obedecer aos seus pais. Longos anos o Senhor prometeu isso. Mas outra parte de Ezequias está no que tange ao seu reinado. Ele tinha 25 anos quando reinou. E reinou 29. Ou seja, ele foi mais tempo rei do que não rei. Eu tenho mais tempo de pastor do que não pastor. Interessante, né? Acho que é 35 anos de pastor. Eu tenho 60. Sobra o quê? 25? Olha só, estou no lucro. Assim foi com Ezequias.
Imagine a Bíblia dizer que antes dele não teve ninguém igual a ele. Depois dele, ninguém foi igual a ele. A Bíblia diz isso. Que nem antes e nem depois dele houve nenhum semelhante a ele. Por quê? Por 3 coisas. Primeiro, porque ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele marcou o seu tempo, não com obras, uma ponte que liga o nada a coisa nenhuma, um edifício, não. Ele marcou o seu tempo e foi um homem extraordinário por 3 razões. A primeira é porque ele fez o que era reto perante o Senhor. Nós somos uma geração que gostamos de seguir. Não sei se é essa palavra. Esses dias eu vi entre os jovens com uma conversa dizendo: eu sigo Justin Bieber. Justin Bieber, uma coisa assim. É um canadense que canta bonitinho. Uma época o meu neto quis se parecer com ele, cortou o cabelo igual a esse Justin Bieber. É isso aí. Ficou igualzinho a ele. A cor, a altura. Só não cantava e nem tinha a forma dele. Mas parecia. E tem gente que segue o Justin Bieber. Cearense falando, isso não dá certo. Mas tem há 30 anos, se eu dissesse assim, eu sigo Justin Bieber, alguém ia dizer, não é crente. Não conhece Jesus. Mas os tempos são outros, né? Eu sigo o fulano. E segue o fulano. Ele sabe quem é o fulano, onde é que o fulano dorme, o que o fulano come, porque o fulano põe nas redes sociais foto dele aqui, foto dele ali, ele quer ser conhecido e tem 10 mil seguidores, que coisa maravilhosa, tem 10 mil seguidores. Eu sigo Jesus, e não dizendo por ser pastor, não sigo ninguém, não conheço ninguém. Fulano tal casou e descasou, eu quero lá saber da vida de ninguém. Eu não dou conta da minha vida. Da minha não dou conta. Não vou me importar com a vida de ninguém, mas a nossa geração segue A, segue B. Eu queria chamar vocês para um entendimento de que Ezequias tinha a possibilidade de seguir o seu pai, porque ele viveu no reino, lá no palácio, mas as alianças que ele viu seu pai fazer e os erros que ele viu seu pai cometer, ele disse, não é isso que eu quero para mim. Não é esse o modelo que eu quero para mim. Ele fez uma aliança com o Senhor, de seguir o Senhor, de se parecer com o Senhor, mesmo que isso fosse arcaico, mesmo que isso fosse ultrapassado, mesmo que isso não trouxesse audiência para ele, mesmo que os holofotes saíssem dele para uma outra pessoa, mas ele fez uma aliança com o Senhor, o que era reto diante do Senhor. Ele sabia o que o Senhor queria, não o que o outro queria. Ele conhecia o retrato do Senhor, não o retrato do Justin Bieber. Esse é o homem modelo para nós. Fez o que era reto perante o Senhor. O seu filho não o seguiu, mas ele ensinou. O seu filho viu. Manassés viu. Manassés nasceu num desvio de Ezequias. O Senhor foi tão maravilhoso com Ezequias que mandou o pastor dele visitar e dizer, você vai morrer. Vai para o céu. Vem para cá. Ele não gostou da ideia. Lembra do texto, né? Não gostou de jeito nenhum da ideia. E chorou. E chorou tanto, gente, tanto, que Deus falou para Ezequias, que estava ainda no meio do arraial, volta lá. Diz para ele que eu vou aumentar 15 anos de vida. Aí acabou-se. Aí ele fez o que era besteira. Um monte de besteira, um monte de erro. Quase risca o nome dele dentre os reis de Judá. Aí nesse tempo nasceu Manassés, que é quem o sucede. Segunda prova do seu trabalho, do seu reinado, que justifica dizer que não houve antes nem depois alguém semelhante a ele, não está nas suas obras, nos seus feitos. Não, porque ele confiou no Senhor, seu Deus. O seu pai, o rei Acás, confiou na Assíria e fez aliança com a Síria. A Síria invadiu Israel, mas não invadiu Judá. Porque havia uma aliança financeira, ele pagou impostos e Ezequias viu isso. E quando ele assume, ele
Não continua. Ele confiou no Senhor. Não confiou na Síria, confiou no Senhor. E essa confiança foi tão grande que ele sentia, seu povo percebia e os inimigos também sabiam disso. Em que confia? Ele é crente, ele confia no Senhor. E não só ele sabia disso, mas o povo ao seu redor, até os inimigos sabiam que ele confiava no Senhor. Aí vem Rabsaque e manda uma carta dizendo: que confiança é essa em que te estribas? Confias no Egito? Esse cordão de cana esmagada é um bordão. Você põe a mão e vaza. É como uma cortina de pano. Você não pode se apoiar numa cortina de pano. Vaza e você cai. Assim é Faraó para com todos que nele confiam. Confias no Senhor? Mas não foi esse o mesmo que Ezequias removeu os altos, dizendo agora o lugar de adoração é só em Jerusalém. Foi ele que fez isso. Confias em quem? Porque eu percebo que o teu plano para a guerra não passa de vãs palavras, falou Rabsaque. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar 2.000 carros, se você tiver 2.000 cavalheiros. Você não tem. Você não tem 2.000 cavalheiros. Você não consegue matar o menor dos capitões do meu senhor. Então eu quero fazer o seguinte, faça um acordo com o meu senhor. Sirvam ao sumo rei, o rei da Síria. Esqueçam Ezequias. Que confiança é essa? Mas se vocês disserem, confiamos no Senhor, vocês acham que eu vim aqui em nome de quem? Foi o Senhor que me disse, vai lá. Aí o povo confia em quem? A confiança de Ezequias estava no Senhor. Não era na Samaria. Não era no seu governo na Samaria. Não era na Assíria. Não. Não era no Egito. Não. Ele não desconsiderou que os reis invadiram lá. Rabsaque chegou a dizer, onde é que estão os deuses de cá, os deuses dali, os deuses daqui? Todos eles foram subjugados pelo rei da Síria. Ele não desconsiderou isso. E ele diz em oração, verdade é, Senhor, que aqueles reinos foram invadidos porque não havia Deus lá. Mas aqui tem Deus. Essa é a confiança daquele rei. Terceira e última prova que atesta o reinado de Ezequias é que ele se apegou ao Senhor. Um rei que confia no Senhor, numa confiança pessoal, numa confiança profissional como rei, que até os inimigos viram isso. Mas também ele se apegou ao Senhor. Quando eu cheguei no seminário, eu não sei que ano que era, tive como professora a dona Betty Bacon, Davi conheceu. Pastor João Batista, depois de 3 anos, o reverendo Bacon quis se aposentar. E o pastor João não queria deixar ele se aposentar porque o seminário precisava não só do testemunho, mas do ensino dele. Aí foi falar com ele. Ele disse, eu vou orar. E o pastor João resolveu então falar com a dona Beth, que é a esposa do pastor Bacon, Henry Bacon. E ele contou isso em sala de aula. A dona Beth falou, pastor João, ore para que o Henry entenda que é de Deus ficar. Porque se o Henry entender de Deus ficar, ele fica. Mesmo contra a sua própria vontade, ele fica. Entenderam? Que confiança é essa? É no Senhor. A vontade do Senhor é exercida e deve ser exercida apesar de não ser a minha vontade. É essa vontade. Esses dias eu fiquei surpreso ao ler um texto sobre Isaías. Isaías 20, leia em casa. Isaías fez um negócio que eu nunca imaginei que um profeta fosse capaz de fazer. Leia depois lá, tá bom? E me diga o que você achou. De um profeta fazer aquilo que ele fez. É loucura, mas ele entendeu que aquilo era de Deus. Assim como Oséias também, ele entendeu que aquela palavra era de Deus. Acima da sua própria vontade, ele colocou a vontade do Senhor. Isaías fez isso no capítulo 20. Oséias fez isso no capítulo 1, 2 e 3.
Sujeitar a sua vontade ao Senhor, isso é se apegar ao Senhor. E Ezequias fez isso, ele se apegou ao Senhor. É que o texto diz que ele seguiu o Senhor, se apegou ao Senhor e guardou os mandamentos do Senhor. João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós aprendemos os 10 mandamentos durante um bom tempo. Conhecemos todos eles. Está pronto o imã de geladeira. Está prontinho. Só que a Gabi viajou, eu não tive acesso onde ela colocou. Domingo, eu começo a dar para você. Está prontinho. O Afonso fez a imagem e a gente projetou. Tá joia, os 10 mandamentos. Se apegou aos 10 mandamentos. É isso, o meu estilo de vida está aqui. É isso que eu sigo, é isso que eu observo, é isso que eu amo. Assim foi Ezequias. Ezequias expressou o seu amor, se apegando ao Senhor e aos seus mandamentos. Isso trouxe segurança para ele. O rei mais poderoso daquela nação mandou uma carta para ele. Ele pegou a carta e levou lá para a igreja. E orou lá na igreja. E disse, é contigo, Senhor. É contigo. Aí o Senhor falou por boca de Isaías. Fale para ele ficar tranquilo. E dormir. Porque nenhuma flecha a Síria vai lançar nesta terra. E pelo caminho por onde ele veio, ele voltará. E quando ele chegar lá na sua casa, os próprios filhos os matarão. Dito e feito. Ele foi dormir. E durante a noite, o anjo do Senhor visitou o acampamento dos assírios e matou numa noite 185 mil homens. Rabsaque, vendo isso, correu. Quando ele chega em casa, os 2 filhos dele o matam na própria tenda. Esse é o rei que se apegou ao Senhor, que fez o que era reto perante o Senhor. E a Síria invadiu muitos reis, mas não entrou em Judá. Não entrou na Samaria. Porque era fortificada? Não. Porque ela tinha o Senhor. Nós precisamos pensar nisso nesta semana. Eleger um homem que tem princípios de Deus, que se apega ao Senhor, que os valores dele podem até não ser aquilo que ele está falando, mas ele está expressando que é isso que ele crê. Ao contrário de uns que fazem alianças distorcidas e erradas e sujas que nos desonram como ser humano. Eu queria convidar você a orar. Estamos começando uma semana em que nos próximos 4 anos nós vamos precisar responder a Deus, ao Senhor. Eu quero que esta igreja assuma um compromisso com o Senhor, com Deus, de ouvir o que Deus tem para nos dizer e obedecer ao que Deus tem para nos dizer. Amar o Senhor e amar a sua palavra. Amar o Senhor e amar o seu povo. Ezequias fez isso. Não seguiu o seu pai. Não seguiu a Síria. Não fez aliança com a Síria. Fez aliança com Deus. Fez o que era reto perante o Senhor. Marcou o seu tempo. Por quê? Porque fez o que era reto. Porque confiou no Senhor. Porque se apegou ao Senhor. 2 Crônicas, eu quero encerrar. 2 Crônicas 29. Segunda Crônicas 29, versículo 5. Uma palavra de Ezequias. No primeiro mês do primeiro ano, ele abriu as portas da casa do Senhor. Ele restaurou as portas.
trouxe os sacerdotes e levitas e ajuntou na praça e disse para eles: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais. Tirai do santuário a imundície que se verifica, porque os nossos pais prevaricaram, pecaram, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. É interessante que ele diz: o meu pai fez o que era mal, o pai dele fez o que era mal, mas nós temos uma aliança com o Senhor agora. Traz o povo para esta aliança e leva o povo a entender este novo tempo. Versículo 7, ele diz o que o povo fez: fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto. Pelo que veio então a ira do Senhor, e o Senhor entregou o nosso povo, como vocês estão vendo. Caímos à espada e nossos filhos e mulheres foram levados para o cativeiro. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Uma palavra sobre o passado, uma palavra para toda a geração presente e uma palavra de desafio. Eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Amém? Vamos fazer uma aliança com o Senhor? É provável que tenhamos feito alguma aliança errada, de seguir pessoas erradas, de conhecer pessoas erradas, que casou e que descasou e que casou de novo. Nasceu fulano de não sei quem está grávido, eu quero saber disso. O que isso vai me trazer de edificação? Não sei quem separou e comprou um carro. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Uma aliança com Deus. Como fez Ezequias. Estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, para que ele desvie de nós o ardor da sua ira. Uma palavra aos levitas e sacerdotes. Uma palavra a todo o povo. Uma palavra de desafio. Quem aceita fazer ou renovar a sua aliança com o Senhor, para ouvir o que o Senhor tem, para agradar ao Senhor, para conhecer e observar os seus mandamentos, fique em pé. Não é comigo. Eu estou fechando os meus olhos, porque eu não quero saber de você. Mas eu estou em pé por conta desta aliança que eu faço com o Senhor. De amar o Senhor, de observar a palavra do Senhor. Um desafio de retornar a esse primeiro amor. Eu estou resolvido a não seguir os ensinamentos dos meus pais, a não seguir os meus colegas na escola, a não seguir o que a empresa quer que eu siga. Eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, com o meu Senhor, mesmo que isso traga problemas. Como Ezequias correu o risco. Ele rompeu com a Síria. E a Síria disse: que confiança é essa? Você está doido? Você pensa o quê? Está confiando no Egito? Está confiando no Senhor? Ele disse: sim, no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Eu quero que esse desafio permeie a sua mente e o seu coração. Um desafio de ouvir o Senhor, de voltar à palavra, de ler a palavra. Foram trazidos para a gente desafios de ler Isaías 20. Leia a história do rei Ezequias. Leia. 2 Crônicas 29, 30 e 31. Isaías, que foi o profeta do seu tempo, fala sobre ele também. Leia a história desse homem. Você vai amá-lo. Senhor, com temor e muito tremor, como quem estava diante de um banquete para tirar apenas o proveito para a semana. Eu quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude nessa resolução nossa de uma aliança com o Senhor. Eu quero ficar em pé diante do Senhor e pedir que o Senhor aceite a aliança que eu estou fazendo. Não sei quantos ficaram em pé, porque eu não olhei para eles. A minha aliança é contigo.
E eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos que aceitaram o desafio de fazer uma aliança contigo. Essa semana é uma semana de nós nos voltarmos para o Senhor, ouvirmos o Senhor, não comentários políticos, não tendências políticas, mas o Senhor. Queremos inclinar o nosso coração, mente e vontade para o Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Nos ajude a entender o que o Senhor tem em mente para essa cidade, para esse estado e para o nosso Brasil. Ajude-nos, ó Deus querido. Queremos, assim como Ezequias, tirar, ó Deus, a imundícia de dentro de nós, reparar e restaurar, ó Deus, as brechas que foram abertas. Queremos fechar, ó Deus, nessa resolução de fazer aliança com o Senhor. E no próximo domingo nós vamos celebrar a ceia por conta disso, nesta aliança restaurada. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. É possível a gente cantar mais uma vez o Salvador Maravilhoso? É? Obrigado. Desculpem quebrar o protocolo. Mas esse hino falou muito ao meu coração. E tem uma frase que eu queria que a gente lesse. Por favor, não cante porque você conhece. Leia, medite nas palavras dos hinos que nós cantamos. Obrigado, Sérgio. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, quando Ele entrega ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Tá. Eu queria que o Milton colocasse a segunda estrofe deste hino. Aí fala sobre a noite escura da alma. Não sei quantos de vocês têm noção do que seja esse lado escuro da alma.
Quantos já passaram por esse vale? É o vale da sombra da morte. É o vale em que a criança chora e a mãe nem vê. Em que você grita e parece que ninguém escuta. Você fala e parece que ninguém entende. Ninguém entende. E não entendendo, ninguém ajuda. Você pede ajuda, mas ninguém entende. É a noite escura da alma. Nesse momento, só o Senhor vem conosco andar. Não sei quantos de vocês estão passando por esse momento. Não sei quantos de vocês têm coragem para levantar num grito de socorro. Eu queria, como sacerdote, orar para que o Senhor venha contigo andar e seja o teu socorro. Por quê? Porque Ele é consolador, porque Ele é conselheiro. E Ele vem abraçar. Um dia, nessa escuridão da alma, eu recebi um negócio do WhatsApp, não sei que palavra que é, que dizia assim: um dia alguém vai te abraçar tão forte que vai emendar o que está quebrado por dentro. Aí eu vi que não era a pessoa que mandou, mas foi o Senhor. Essa é a noite escura da alma. Que às vezes você não tem aonde chorar. Não tem com quem chorar. Mas o Senhor vem abraçar. Porque Ele é socorro presente. E como sacerdote, eu queria orar por você. Só isso. Eu sei que é difícil você levantar. Eu não preciso ver você. Não preciso. O meu compromisso no culto é comigo mesmo, em termos de me apresentar ao Senhor. Eu oro para que o meu culto seja pessoal. Que eu não seja pastor, que eu seja ovelha. O Judemã falou que o presbítero é ovelha. E é mesmo. O presbítero é ovelha. Não tem como não ser ovelha. Se o presbítero não é ovelha, não é presbítero. Ele é ovelha. E nós temos noites escuras da alma. Eu queria orar por você, para que o Senhor viesse em socorro. Então vamos fazer o seguinte. Só levanta a mão e baixa, tá? Eu vou fechar os olhos. Preciso ver. Mas o Senhor vê. E o seu sinal de socorro é esse, tá bom? Só levante a sua mão e baixe. Eu quero orar por você. Só levanta e baixa. Salvador querido, Consolador bendito, passamos por vales, às vezes tão profundos, às vezes tão dolorosos. O Senhor passou por isso. O Senhor é homem de dores. O Senhor sabe o que é padecer. Eu falo de algo que o Senhor sabe e conhece. Eu quero rogar, ó Deus, por esses irmãos que levantaram as mãos, confessando que estão passando por esse vale, estão atravessando a noite escura da alma. E o Senhor disse nesse cântico que vem nos abraçar. Que amor tremendo. Quando ninguém nos entende, o Senhor nos entende. Quando há um afastamento das pessoas, o Senhor não. O Senhor está na porta e bate, querendo entrar e participar da ceia. Eu quero suplicar por este rebanho que o Senhor me colocou como pastor. Quero me santificar por eles e suplicar que o Senhor os visite hoje. E o Senhor diga que o Senhor não está longe. Sussurre aos seus ouvidos do teu amor. Sussurre aos seus ouvidos do teu perdão. Sussurre aos seus ouvidos da tua graça. Mas venha nos socorrer. Porque nesse momento nós precisamos andar contigo. Em nome de Jesus. Amém.
Dá para a gente cantar de novo? Ou é exigir muito? Dá? Vamos cantar agora, agradecidos. Porque na noite escura da alma, só tu nos vens salvar. Vamos ficar em pé? Veja que coisa interessante, que hino abençoador. Nós já entregamos ao Senhor. Agora vem a cura. Obrigado. Morto pra nos salvar, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. A graça que sara, só Ele pode. Deus abençoe a sua semana. Abençoe os teus relacionamentos. O Senhor seja contigo, te faça luz onde Ele te colocou, te faça consolo onde Ele te colocou. Ele te abençoe, por ti abençoe os outros. O Senhor fortaleça a tua fé, ouvindo e respondendo às tuas orações. E que se você atravessar a noite escura da alma, saiba que Ele está contigo, porque Ele prometeu todos os dias estar contigo e não vai te deixar. Quando outros te deixarem, Ele não. Quando outros te esquecerem, Ele não. Porque Ele enviou o Espírito, que é conselheiro, que é consolador. Quando ninguém entender, Ele entende. Porque Ele é bom. O Senhor abençoe a tua vida e fortaleça a tua fé. Aceite o Senhor, a tua adoração e o teu louvor. E renove as tuas alianças. O Senhor te abençoe e te guarde do que é mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus,
seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado.